Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais intensas, um verdadeiro drama humano que a gente encontra nas Escrituras. É a história de Sarai, Abrão e Agar, lá em Gênesis capítulo 16. É uma narrativa assim, bem crua, sabe? Fala de desespero, das consequências que vêm quando a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, mas isso é o mais incrível, fala de um Deus que vê quem está sofrendo, que ouve o clamor de quem se sente perdido, mesmo no meio do deserto. Olha só essa frase, que peso. Julgue o Senhor entre mim e ti. É a Sarai falando com o Abrão. Isso aqui, gente, é muito mais que uma briga de casal. É uma acusação, é um grito que nos coloca bem no meio do furacão. Quando ela diz isso, ela não está só jogando a culpa no Abrão. Ela está chamando Deus para ser o juiz da situação. Isso mostra o tamanho da fé dela, mesmo toda misturada com a frustração. Porque mesmo no meio do plano que deu errado, ela sabe que existe um Deus que se importa com o que é justo. Então, antes da gente entender como eles chegaram nesse ponto, é importante sentir essa tensão no ar. A família da promessa está completamente rachada. E a culpa está sendo jogada de um lado para o outro como uma batata quente. Então, para a gente entender o que está acontecendo, vamos voltar um pouquinho. A promessa de Deus para Abrão era muito clara. Ele seria pai de uma nação inteira. O problema é que o tempo passava e nada. O silêncio no ventre da Sarai parecia gritar mais alto que a própria promessa de Deus. A gente precisa entender o contexto da época, né? Naquela cultura, ter filhos era tudo. Não ter filhos não era só uma tristeza pessoal, era uma vergonha pública. Muita gente via isso até como um sinal de que Deus não estava feliz com você. Então, imaginem a pressão em cima da Sarai. Era uma pressão cultural, social, espiritual, vinha de todos os lados. 10 anos, pensa nisso, uma década inteira. Eles estavam na terra prometida, em Canaã, mas cadê o filho prometido? A fé dele estava sendo esticada ao máximo. E é nesse cenário de angústia, de espera, que a Sarai, usando o livre-arbítrio dela, decide que está na hora de dar uma ajudinha para Deus. Ela bola um plano, uma solução bem humana para uma promessa que era divina. Na cabeça dela, Deus estava demorando demais. É uma atitude que nasce da dor, sabe? Da dúvida sobre o jeito de Deus fazer as coisas, sobre o tempo dele. E o plano dela, para aquela época, era até comum. Existiam leis como o famoso Código de Hammurabi, que diziam que uma esposa que não podia ter filhos podia dar sua serva para o marido, e o filho que nascesse seria considerado legalmente dela, da esposa. A frase da Sarai, para que por ela eu tenha filhos, mostra o tamanho do desejo dela de ter uma família. E o Abrão? Bom, Abrão, que era para ser o homem de fé, num momento de total passividade, em vez de orar, de perguntar para Deus, ele simplesmente ouviu a voz de Sarai. E pronto. Uma decisão que ia mudar a vida de todo mundo para sempre. Então, aquele plano que parecia uma ideia genial virou veneno e rápido. Essa tentativa de controlar a promessa de Deus com as próprias mãos não trouxe paz nenhuma. Pelo contrário, trouxe inveja, desprezo, uma divisão terrível dentro de casa. A alegria que deveria vir com a gravidez acabou virando o estopim de uma verdadeira guerra fria ali dentro. A solução, na verdade, se tornou um problema muito, mas muito maior. E o texto bíblico é super direto. Assim que Agar descobre que está grávida, a coisa muda. A dinâmica de poder vira de cabeça para baixo. Pensa bem, Agar, a serva, a egípcia, agora carrega o herdeiro de Abrão. De repente, ela que não era ninguém, agora tem um status. E aí vem aquela reação humana, né, que a gente infelizmente conhece bem. Esse novo poder sobe a cabeça e ela começa a desprezar Sarai. A fertilidade, que era para ser uma bênção, vira uma arma nessa disputa entre as duas. E aqui a Bíblia é simplesmente genial, porque mostra os dois lados da moeda. A Sarai se vê como a vítima. Ela chega para Abrão e fala, a culpa é sua. Ela bota a responsabilidade nele, por ter deixado as coisas chegarem naquele ponto. Do jeito que ela vê, o plano que ela mesma inventou se virou contra ela. Só que ao mesmo tempo, o texto confirma que a Agar realmente desprezou a Sarai. Ou seja, as duas estão feridas. As duas acham que têm razão. E a casa vira um campo de batalha. E o Abrão no meio disso tudo? A resposta dele é se omitir completamente. Ele lava as mãos. Em vez de ser o líder, de tentar resolver, de buscar a Deus, ele simplesmente diz para Sarai, olha, a serva é sua, faz o que você quiser. Ele dá a carta branca para ela. E essa falta de liderança do Abrão é um ponto-chave aqui, porque é isso que abre a porta para o abuso que vem a seguir. Mostra como a falta de uma direção que confia em Deus pode deixar o sofrimento tomar conta de tudo. E com essa permissão do Abrão, a amargura da Sarai vira ação. A história agora muda o foco. A gente passa a olhar para a vítima mais frágil dessa confusão toda, a Agar. A jornada dela é triste. Ela sai de uma casa onde sofria opressão, um lugar que devia ser seguro, e vai direto para a solidão e para o perigo do deserto.
O texto original, em hebraico, usa uma palavra bem forte para o que a Sarai fez com ela, aná. Isso quer dizer afligir, oprimir, humilhar de verdade. Não foi uma briguinha, não. Foi um tratamento tão pesado, tão cruel, que a única saída para Agar foi fugir. Imagina a cena, grávida, sozinha, estrangeira. Ela corre para o deserto de Sur, que era um lugar conhecido por ser perigoso, desolado. Mas é exatamente ali, no fundo do poço, que Deus vai ao encontro dela. É nesse momento, o ponto mais baixo da vida da Agar, que o anjo do Senhor aparece. E muitos estudiosos da Bíblia acreditam que esse anjo era o próprio Deus se manifestando ali. A primeira coisa que ele faz é algo que ninguém tinha feito por ela. Ele a chama pelo nome. Agar, para uma serva, que era vista como uma propriedade, ouvir o próprio nome, nossa, isso é um reconhecimento gigantesco. E a pergunta que ele faz é profunda. De onde você vem e para onde você vai? Isso vai direto no coração da crise de identidade e do desespero dela. A ordem que o anjo dá pode soar meio dura à primeira vista. Volta para sua senhora e se submeta a ela. Mas calma, isso não é Deus concordando com um abuso. É um chamado para ela voltar para aquela situação difícil, sim, mas agora com um propósito. Agora com uma identidade nova e, o mais importante, como uma promessa de Deus. Deus não está abandonando ela ali. Pelo contrário, ele está entrando com a vontade dele no meio da bagunça humana. Ele a manda de volta, mas não de mãos abanando. E aí o foco da conversa vira a promessa. Parem para pensar. Para essa mulher, uma serva, egípcia, fugitiva, desprezada por todos, Deus faz uma promessa que é muito parecida com a que ele fez para o próprio Abrão. Isso é algo revolucionário. Mostra que o cuidado de Deus não é só para quem a gente acha importante. Ele se estende para quem está à margem, para os estrangeiros, para todo mundo que a sociedade simplesmente joga de lado. E que promessa, hein? É algo gigante. Multiplicarei a sua descendência que não vai dar nem para contar. Basicamente, Deus está dizendo para Agar, você pode ser uma serva agora, mas você vai ser a mãe de um povo enorme. Ele está dando para ela um futuro, uma esperança, a dignidade que tinham tirado dela. É a pura graça de Deus encontrando ela no deserto particular dela e colocando-a de pé. A promessa fica ainda mais pessoal quando Deus dá o nome do filho dela. O anjo diz, você vai chamá-lo de Ismael. Em hebraico, Ismael vem de chamar, que é ouvir, e El, que é Deus. Ou seja, o nome significa literalmente Deus ouve. Pensa que incrível. Toda vez que ela chamasse o filho, toda vez que alguém falasse o nome dele, seria um lembrete para sempre. No pior momento da vida dela, Deus ouviu seu choro. A profecia sobre como Ismael seria é complexa. O texto diz que ele seria como um jumento selvagem. E isso não é um xingamento, não. É para descrever um espírito livre, que não se doma, forte, alguém que sobrevive no deserto. A profecia também já adianta que a vida dele seria de conflito, o que reflete toda a tensão da sua história, e ele viveria diante de seus irmãos, ou seja, perto, mas sempre meio separado dos outros descendentes de Abraão. Mas o ponto alto desse encontro no deserto não é só a promessa que Agar recebe, é a resposta que ela dá. O que acontece em seguida é um dos momentos mais únicos de toda a Bíblia. É uma aula de teologia, e quem está dando essa aula é justamente a pessoa que a sociedade considerava a mais significante de todas. É aqui que Agar faz algo que ninguém tinha feito. Ela dá um nome para Deus. Ela o chama de El Roi, que quer dizer o Deus que vê. Pensa na profundidade disso. Uma serva egípcia, ela não só tem um encontro com Deus, mas ela o nomeia a partir do que ela viveu. Ela que se sentia invisível para o mundo, descobriu que o Criador do universo estava vendo ela o tempo todo. Para Agar, Deus deixou de ser uma ideia distante. Ele se tornou o Deus que a viu na sua dor. E o lugar desse encontro também ganha um nome, vira um tipo de memorial. O poço passa a se chamar Bila Lai Roi. Traduzindo, seria algo como Poço daquele que vive e me vê. E olha que simbólico, um poço no meio do deserto é fonte de vida, né? Então aquele poço virou um marco, um testemunho para sempre da verdade que Agar descobriu. Existe um Deus vivo que vê quem está sofrendo e que oferece vida no meio do nada. E a Agar obedece. Ela volta, se submete e tem o seu filho. E o Abrão, olha só, chama o menino de Ismael, exatamente como o anjo tinha dito. Aos 86 anos de idade, Abrão finalmente é pai. A promessa que Deus fez para Agar lá no deserto se cumpriu. O plano humano da Sarai até gerou um filho, mas foi a intervenção de Deus que deu a ele um nome, uma promessa e um futuro de verdade. E a gente termina essa análise com essa pergunta para a gente pensar.
A história de Gênesis 16 é uma lição muito forte sobre como os nossos planos, mesmo os mais bem-intencionados, podem falhar. Mostra como o nosso livre-arbítrio, quando a gente não busca a direção de Deus, pode criar muita dor, muito conflito. Mas, acima de tudo, é uma história sobre um Deus que é tão grande que a graça dele passa por cima dos nossos erros. E talvez a maior lição seja essa. É no deserto dos nossos fracassos, no lugar de maior aperto, que a gente tem a chance de encontrar El Roi, o Deus que vê, e de descobrir que ele é Yesmael, o Deus que ouve. É nesses lugares que as promessas que a gente nem imaginava podem começar a nascer.